Olá, queridos alunos, tudo bem? Mais uma aulinha de Direito Civil para falar de um tema muito recorrente, porque ele tem grande ligação com o processo civil, com um tema que cai muito na prova, na parte de processo, da tua segunda fase, que é o tema da evicção. Evicção, denunciação ali de mãos dadas, você vai ver. No teu PDF lá você tem até uma sugestão de marcação do teu código que auxilia bastante na hora da prova. Então vamos lá falar rapidinho da evicção sem mais delongas, tá? O tema vem entre o 447 e o 457, tá? 447 cai bastante, mas esse 450, meu Deus do céu, há um certo fetiche da FGV por esse artigo, como ele aparece em prova. Então vamos ver lá. Primeira coisa, professor, o que é a tal da evicção? Gente, evicção significa o seguinte: perda da propriedade em razão de uma decisão judicial, tá? Mas eu perco a propriedade em razão de uma decisão judicial em favor de quem e por quê? Em favor de um terceiro que não tem nada a ver com a história, tá? E porque ele já tem um direito sobre aquela coisa. Exemplo, eu compro um carro do João, beleza? Passados três meses, o André me aciona judicialmente comprovando que o João havia vendido o carro para ele antes. Vamos imaginar uma situação dessa. E o juiz dá ganho de causa para o André. O carro que estava comigo, eu acabei de perder a propriedade, passou para o André em razão de uma decisão judicial, porque ele possuía um direito sobre esse carro e eu não sabia. Então a evicção é isso. Eu compro uma casa do Antônio, só que o Antônio já tinha vendido a casa para a Zélia antes. A Zélia me processa judicialmente, consegue a propriedade da casa e eu fiquei chupando o dedo. Perdi a propriedade da casa. Mas vejam, eu perdi em razão de uma decisão judicial porque a Zélia já possuía um direito em relação àquela casa. Direito esse que eu desconhecia. Então, nesses casos, eu sou o chamado evicto. Sofri prejuízos em razão da evicção. Pô, professor, não é justo? Concordo. Com a Zélia não é justo que ela fique sem a propriedade. Por isso que o juiz deu ganho de causa para a Zélia. Mas não é justo para mim arcar com esse prejuízo, porque afinal eu paguei o dinheiro lá para o João que me vendeu a casa. Nesse caso, surge para mim o quê? Um direito decorrente da evicção contra o João. Agora, professor, vamos lá. Quando você faz um contrato com alguém, esse direito à evicção, ele é natural? Ele é natural. Gente, quando eu compro alguma coisa de alguém, presume-se o seguinte, A boa-fé das pessoas tem que estar presumida. Presume que eu quero comprar, presume que ele quer e que pode vender aquela coisa. Então, quando eu compro a coisa dele e depois descubro que ele já tinha vendido isso para um terceiro, ou que nem poderia estar vendendo porque não tinha a propriedade daquela coisa, imagine que ele falsificou uma escritura pública, um registro de imóveis, dizendo que ele é o dono daquilo e eu pago o dinheiro para ele, tomo posse daquela casa, depois de um ano aparece lá o verdadeiro proprietário. O verdadeiro proprietário, por óbvio, não pode ser prejudicado, mas eu também não. Por isso surge para mim esse direito contra ele, mesmo que não haja nada no contrato. A regra é essa aqui, ó. Nos contratos onerosos, aqueles em que as partes têm obrigações recíprocas, presume-se a responsabilidade pela evicção, ainda que o bem tenha sido adquirido em asta pública. Imagine que eu adquiro um bem em asta pública e por alguma razão eu perca a propriedade desse bem por decisão judicial em razão de um terceiro, o que ganhou a propriedade agora, ter um direito sobre esse bem antes de eu ter comprado esse negócio. Eu não posso ser prejudicado. Eu não sabia, eu confiei naquela asta pública realizada lá no leilão judicial. Eu não posso ser prejudicado agora. Então surge para mim um direito contra aquele que alienou para mim, contra aquele que vendeu a mim. E esse direito decorre da evicção. Então a evicção é a perda da propriedade em razão de uma decisão judicial. Mas por que eu perco a propriedade? Você perde a propriedade porque um terceiro possuía um direito anterior sobre aquela coisa. Direito anterior sobre aquela coisa que você desconhecia, tá? Muito importante, eu pauso aqui um pouquinho. E se eu conheci esse direito? Aí o problema é meu.
Imagine o seguinte, alguém chega e fala assim para você, ó, eu vou te vender esse terreno aqui. Na verdade, esse terreno não é meu. Esse terreno tá aí, tá? Mas eu ocupo ele por muito tempo e nunca ninguém reclamou. Eu conheço muita gente que faz isso. Aí ele vai lá e compra a posse daquela pessoa. Professor, eu vou lá e compro a posse daquela pessoa, tá? Depois de 2 anos, o verdadeiro proprietário vem me retirar da área. Eu tenho direito à evicção? Não, você sabia, você estava comprando a posse, não é a propriedade. Você sabia que o direito não era de quem te vendeu? Ele tinha o direito à posse, propriedade não. Então, se o proprietário vier e te tirar, paciência, tá? Então, aqui ocorre a perda da propriedade por direito que um terceiro possuía antes de você, quando você desconhecia esse direito, tá? Então, alguns termos são importantes aqui, ó. Esse aqui é um termo que aparece em prova. Quando aparece, a gente fica meio nervoso. Evicto. Evicto é quem perdeu a propriedade. É o adquirente que perdeu a propriedade. Ele é o evicto, tá? Então, para o evicto, há o direito de indenização contra o alienante, contra aquele que vendeu aquele bem para ele, dizendo, ó, pode comprar, fica tranquilo, tal, vai dar tudo certo. Aí o cara comprou, depois perdeu a propriedade. No momento que ele perde a propriedade por decisão judicial, ocorre a evicção. E nesse momento, automaticamente esse cara se chama de evicto, tá? Agora, professor, o que o evicto tem direito? Aqui, 450, ele é muito autoexplicativo. Olha lá. Salvo estipulação em contrário, que é difícil ter no contrato, né? Salvo dizer que você não tem direito a isso. Tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou, e aqui eu já coloco em vermelho. Não é bem o que pagou, já que irá se apurar o valor na data da evicção. Então eu paguei 100 mil no imóvel, mas no dia que eu perdi a propriedade ele valia 130. É isso que eu vou ter direito, ok? Não é o que eu paguei, é quanto ele vale na data da evicção. E o contrário também. Comprei um carro por 80 mil, usei durante 5 anos. Aí vem uma sentença judicial e eu perco esse carro. Eu vou receber os 80? Não. Quanto vale o carro hoje? Ah, vale 60. Então você vai receber 60. É justo? É claro que é. Você usou durante 5 anos numa boa esse carro, agora você vai receber só a diferença, só o que ele vale nesse momento, tá? O que eu tenho direito de receber além, né, do valor do bem na data da evicção? Ó, a indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir. Imagine que tenha lá na sentença judicial dizendo, olha, como você ficou com esse terreno por esse tempo todo e usufruiu dos frutos que ele deu, tem que restituir ao cara. Então, vou cobrar do evicto, do alienante. Em resumo, tudo que eu tiver de prejuízo, eu posso cobrar, tá? A indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção. As custas judiciais e os honorários do advogado por ele constituído. Gente, em resumo, tudo que eu perdi, tudo que eu deixei de ganhar, tá? Em razão da evicção, eu tenho direito nessa ação judicial, tá? Então a ideia é, eu vou indenizar lá o cara, eu vou indenizar aquele cara, né? Eu vou perder a propriedade melhor para ele, mas eu não vou ficar no prejuízo não. Eu vou cobrar de quem me vendeu, já que eu sou uma vítima dessa situação, já que eu sou o evicto, já que eu perdi a propriedade, por isso eu tenho esses direitos aí, tá? Aí, ó, o parágrafo único é que vai trazer essa observação que eu trouxe aqui para você, ó. O preço, seja evicção total ou parcial, né, quando perde toda a propriedade ou uma parte dela, será o do valor da coisa na época em que se evenceu. Nossa, professor, evenceu, palavra horrível. Concordo com você. Quando evenceu é o quê? O dia que ocorreu a evicção. E proporcional ao desfalque sofrido no caso de evicção parcial, se você perdeu apenas uma parte da propriedade. Beleza? E lembra que eu disse que os dois assuntos eram irmãos, isso e denunciação da lide? Ou melhor, que tinha um assunto que era irmão, é o denunciação da lide, lá do CPC. Gente, imagine o seguinte, vamos imaginar a seguinte situação, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. Tem uma casa, eu tenho uma casinha aqui, tá? Professor, eu não sei porque a gente desenha a casa assim, eu nunca vi uma casa assim. Pois é, mas a gente desenha, tá? Não ficou muito boa a minha casa. E o Guilherme comprou a casa do Antônio, tá? Então houve uma compra e venda. Passado um tempo, o Daniel entrou com uma ação
contra o Guilherme, dizendo, ô, essa casa aí, cara, na real, o Antônio já vendeu para mim. O que o Guilherme pode fazer? Pode denunciar a lide o Antônio. Mas por que ele vai denunciar a lide? Ora, tá bom, se eu perder a propriedade pro Daniel da casa, eu vou passar a propriedade para ele. Mas todo esse prejuízo que eu vou sofrer, eu vou ter que cobrar do Antônio. Não precisaria de uma ação judicial nova. Já faria a denunciação ali de aqui mesmo. Ou seja, Antônio, venha para o processo. Porque se eu perder a propriedade da casa, eu já vou querer receber aqui todos os valores que eu tenho direito. Quanto vale a casa hoje, você vai me pagar. As despesas que eu tive com o contrato para comprar essa casa, os honorários, tudo é você que vai pagar, tá? Agora, cuidado com o seguinte. Professor, a denunciação à lide é obrigatória? Havia uma discussão dessa no código antigo, no novo não há, tá? Então, professor, se você, Guilherme, não quiser denunciar a lide, não tem problema. Quando eu perder a demanda e pagar o prejuízo, eu posso entrar com uma ação de regresso contra o Antônio. Vai me dar mais trabalho? Vai. Vai demorar mais? Vai. Mas eu posso fazer. Agora, se eu quiser fazer de uma forma mais rápida, mais simples, resolver tudo no mesmo processo, eu denuncio a lide o Antônio. O juiz me cita, nessa ação eu já falei, pode ser que eu perca a propriedade aqui. Então eu já vou denunciar a lide o Antônio. Porque se eu perder a propriedade, o Antônio já vai me indenizar de tudo. Nessa mesma sentença que o juiz transfere a propriedade, no nosso exemplo aqui, para o Daniel, ele já manda o Antônio me pagar o valor do bem, o valor das despesas, eventuais frutos e assim por diante, exatamente ali nos termos do 450. Então, o que eu te dou de dica de marcação agora? Está no teu PDF, mas não custa falar agora. Pega lá no teu código, se você pegar o teu código, lá no artigo assim, 447, né? Tá escrito assim, da evicção, artigo 447. Puxa uma flecha ali e coloca artigo 125, inciso 1º do CPC. Para que isso? Para você lembrar, quando fala em evicção, opa, pode ser que seja o caso de denunciação da lide, tá? E faça o mesmo lá, no 125.1, puxa uma flecha para 447 e seguintes do Código Civil. Para quê? Para aquela hipótese do 125.1, você já automaticamente saber do que a gente está falando. Essas marcações que eu faço não é para resolver o teu problema, não. É para te ajudar a lembrar de coisas ou para facilitar a tua busca. Se você ler ali o 125.1 e procurar no teu código a evicção, você vai achar, mas vai demorar mais. Então eu faço essa marcação que automaticamente você já vai levar para lá. É como se fosse uma notinha de rodapé no seu código, no seu vadimeco. Beleza? Então é isso, gente. Sobre evicção, é isso que eu tinha a dizer. Tem outros dispositivos ali, mas com menor importância. Eu sempre digo, num curso preparatório para exame de ordem, a gente não vai estudar todos os assuntos. Por quê? Porque senão a gente precisaria de mais 5 anos, né? Para repetir a faculdade. Então o que a gente faz? A gente foca no que é mais importante, mas te dá as linhas mestras. Ó, eu te disse quais são os artigos, eu te dei o padrão geral, a partir dali você consegue desenvolver, tá? Por isso a importância de sempre resolver as questões, né? Tem aluno que eu passo a agenda lá de questões. Ah, não, questões eu vou deixar para depois. Não, faça exatamente do jeito que eu mando. Sabe por quê? Porque tem questões ali que você vai ver, é um assunto que eu ainda não vi. Não importa, procura no código. Você tem condições de resolver. Eu sempre digo, questões objetivas, que é de marcar X, que você não tem consulta, se você resolve sem saber o assunto, você vai chutar. Aí não vai resolver nada. Chutar não resolve nada. Se você acertar, você não vai olhar de volta para saber por que você acertou, e se cair de volta você pode errar. E se você erra, tá? Você vai ter que estudar o tema. Então é melhor estudar o tema antes e depois resolver. Agora, quando é questão discursiva, em que você tem consulta, como é a segunda fase da OAB, você não tem como chutar. Se você não sabe, você vai fazer o quê? Pesquisar. Aí você começa a aprender a achar a resposta a partir daquele método que eu sempre falo, né, do índice alfabético remissivo. Então você vai notar, no dia da tua prova, se cair algum tema que você não sabe, como você já está acostumado a resolver várias questões aqui de temas que você não sabe, você vai falar, não sei, mas tem umas palavrinhas aqui que eu consigo localizar a resposta. E é exatamente isso que eu estou te treinando. Você vai notar que automaticamente você está sendo treinado para resolver questões que você não sabe, mas que pode
contar com o auxílio do código. Saiba onde isso vai acontecer também? Quando você começar a advogar. Você vai atender um cliente, ele vai te contar uma história. Aí você vai falar, ah tá, vai anotar. Você vai falar para ele assim, olha, eu vou dar uma estudada no caso e amanhã ou depois eu lhe dou um posicionamento. O que é estudar? É pesquisar algo que você não sabe. Claro que na vida real os problemas são mais complexos, por isso que tem um prazo até maior para essa pesquisa. Na prova, como a prova é em intervalo curto de tempo, o prazo é menor, mas ainda assim é uma pesquisa. Então, essa parte em que você pesquisa para achar a resposta é uma simulação bem interessante daquilo que você vai se deparar no seu dia a dia como advogado. Tem muito aluno que me diz, professor, você advoga um monte de coisa, você sabe tudo isso. Algumas eu não sabia, algumas eu peguei o problema, estudei e falei, posso resolver ou não posso resolver, tá? É muito assim que a gente trabalha e é assim que você vai trabalhar também para conseguir a tua aprovação. Um grande abraço, bons estudos e até mais.